Muito bem, meus irmãos, bem-vindos ao canal. Graças a Deus nós estamos aqui com mais um vídeo a respeito do estudo do livro do profeta Ageu. No último vídeo, se você não assistiu, volte, tá bom? Para assistir o primeiro vídeo para você poder entender. Nós vamos deixar aqui para você nos cards e também no final dos vídeos aí a indicação para que você possa ser direcionado. E nos cards o primeiro vídeo, tá? Para você acessá-lo. Eu terminei aqui com vocês o verso de número 7 com uma exortação. O que você está fazendo em relação ao ministério, ao seu chamado, à sua vocação, aquilo que Deus te deu para fazer? Terminamos o vídeo com uma reflexão. Quando o povo abandona a obra de Deus, então sofre algumas consequências que você está visualizando aí no quadro. No verso de número 8, o Senhor Deus, por meio de Ageu, diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Olha a situação do povo, nessa miséria, nessa escassez, nessa seca. Tudo porque a casa do Senhor estava abandonada. Olhe para o contexto de Ageu. Então, vou repetir. O povo havia sido tirado lá do exílio, da Babilônia, com um propósito, com uma missão: edificar o templo, reedificar o templo e também a cidade. E daí então formar novamente a nação para a adoração a Deus, tá bom? Porém, o povo, eles abandonaram a obra de Deus e foram cuidar das suas próprias coisas. E assim Deus fechou a janela dos céus. A questão, meus amados, é o seguinte: qual que é o maior inimigo do homem? Muitos falam assim, é o diabo. Pois é, não é não. Na realidade, o pior inimigo do homem constitui-se o próprio homem, né? Mas, sendo diferente do próprio homem, você tem um adversário grande aí, que é o próprio Deus, viu? O Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quem busca Deus é aquele que tem fé. Mas quando abandonam a Deus, olhe só, é o próprio Deus que fecha janelas, é o próprio Deus que retém o orvalho, retém a chuva. O próprio Deus faz todas essas coisas. É lógico que às vezes o diabo acaba sendo um instrumento do Senhor. E daí o crente, o cristão, fica com medo do diabo. Tem que temer a Deus. Nós temos que respeitar mais a Deus, olhar com mais atenção para a palavra de Deus e obedecer essa palavra. Viver como o Senhor quer que nós vivamos. Olhe, Deus não quer que nós prosperemos. Deus, ele não quer que nós cuidemos das nossas próprias coisas, mas o Senhor Deus, ele quer prioridade. É lembrar da palavra de Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que olhar para a obra de Deus.
O Senhor, ele deu tempo para todas as coisas. Nós temos tempo para o trabalho secular, para cuidar da nossa família, até mesmo de entretenimento, o Senhor nos permite isso. Mas uma coisa que Deus ele não tolera é quando nós passamos estas coisas para a frente da sua obra e nós esquecemos do verdadeiro propósito que nós temos, por exemplo, na cidade que moramos, na rua onde está a nossa casa, né, onde residimos, a congregação onde o Senhor nos colocou. Lembre-se, problemas não é para você fugir dele, não. Porque aonde você for, vai ter problemas. Agora, terão problemas. Você tem que prestar atenção naquilo que Deus tem de propósito para a tua vida. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Então, o Senhor, aqui no verso de número 8, ordena ao povo por meio de Ageu que subam ao monte, busquem madeira e voltem para a obra de Deus. No verso 14 do capítulo 1, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, o ânimo, a disposição, a vontade, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Que espírito, irmãos? Fantasma? Não. Ânimo, disposição do resto do povo, e vieram a trabalhar na casa do Senhor seu Deus, e ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. A obra recomeçou. Agora o povo está reanimado, e eles retomaram com força. Vamos entender a mensagem. Aí sim, o inimigo não pôde resistir. A obra de Deus, o altar foi levantado, o templo foi ali edificado e então a obra de Deus recomeçou. Agora entramos no capítulo 2, que tem uns versículos importantíssimos aqui para nós fazermos a leitura. Verso de número 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Prestemos atenção nessa mensagem que o Senhor Deus, ele traz para Zorobabel, Josué e todo o povo judeu. A mensagem do Senhor era a seguinte: o povo estava comparando o templo de Salomão, que fora destruído por Nabucodonosor, com este templo agora que eles edificaram. Eles não tinham os mesmos recursos que tivera Salomão. Por isso, aquele templo é de uma aparência muito inferior à de Salomão. E eles choraram. Muitos deles que haviam visto aquele primeiro templo e com o que eles têm agora, eles estavam desolados. Em contrapartida,
aqueles que agora têm um templo para adoração e que não haviam conhecido aquele outro, estavam alegres, estavam regozijando pelo fato de poder ali adorar o Senhor, servir a Deus e trazer o seu sacrifício, a sua oferta para a presença do Senhor. E a palavra de Deus, através do profeta Ageu, é o seguinte, no verso de número 8, olha só: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor quer dizer com essa expressão? Se ele quisesse fazer um templo semelhante ao de Salomão, ou até mais suntuoso, mais rico do que o de Salomão, ele não faria? Lógico que sim. Ele é o dono de tudo, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele move o coração de reis e ele poderia muito bem fazer, mas não é o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? É mostrar algo ainda muito mais glorioso do que o templo de Salomão. Mas poderia existir, sim. Esse vai ser o assunto, o nosso assunto do próximo vídeo. A glória da última casa, ela é maior do que a da primeira. Qual que é a diferença da primeira para a última? Já vou terminar o vídeo aqui com a seguinte questão. Não use o termo primeira casa e segunda casa. Não tem segunda casa no texto. O que nós temos no texto é última casa. Nós temos sim uma primeira. E agora nós temos a última casa. No próximo vídeo eu vou explicar para você a diferença destas duas casas, ok? Até lá então.